Poliana, sou professora de língua portuguesa e literatura e o assunto deste vídeo é o gênero textual mito. Bom, antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de pontuar uma situação. A temática relativa ao mito é muito ampla. Há muitos teóricos, há muitos acadêmicos que se debruçam sobre o assunto. E esses acadêmicos, eles podem escolher inúmeras linhas para explorar essa temática e devido à riqueza do mito, eles conseguirão aprofundá-las a partir dessas histórias. Há autores na área da filosofia, da psicologia, da literatura e cada um deles consegue, por meio dos mitos, fazer leituras muito amplas acerca da história do mundo e das relações humanas. Mas o objetivo aqui no vídeo não é traçar nenhuma dessas linhas ou seguir alguns desses autores. De maneira bem diferente, o nosso objetivo é muito humilde. Nós queremos tratar do mito apenas do ponto de vista literário. E menos ainda, nós pretendemos apontar como que o mito pode ser interessante para o trabalho com a formação do leitor a partir da literatura infantil e juvenil. Então, dito isso, espero que vocês já entendam essa limitação do vídeo e continuem assisti-lo apenas se o assunto de interesse acerca do tema for esse. Bom, os mitos, de maneira bem genérica, podem ser caracterizados como narrativas simbólicas, que surgiram em sociedades bastante antigas, geralmente ainda antes de Cristo, e quando surgiram, estavam associados a determinados rituais simbólicos. Ou seja, quando surgiram, eram vistos como divindades para esses povos no seio dos quais nasceram. Evoluíram de maneira histórica, de acordo com as passagens que ocorreram na história da humanidade, e são utilizados hoje para estudos, para leitura, para entretenimento, do ponto de vista da cultura, e não da religião. Esses mitos, quando criados, eles foram utilizados pelos povos para explicar as origens da humanidade, também para explicar as questões humanas, até então não muito compreendidas, e também fenômenos da natureza. Como não havia outros meios, ou seja, não havia ainda ciências baseadas na objetividade, os mitos eram o modo como os antigos tinham para alcançar esses saberes. Devido à força que essas construções culturais possuíram, elas acabaram se ressignificando e chegando até a atualidade, e encontrando no seio da modernidade um espaço e um sentido. Desse modo, elas permanecem vivas, pelo forte teor simbólico, mesmo que encaradas de maneira diferente do que eram no passado, como símbolos religiosos. Devido à força cultural da civilização grega e romana e também da força mesmo financeira e militar dos romanos, a maior parte dos mitos que nós ainda conhecemos sobreviveram dessas culturas. Mas não foram só eles os principais responsáveis pela criação dos mitos mais conhecidos na atualidade. Também há mitos ligados à cultura nórdica, à cultura africana, e também nós temos no Brasil muitos mitos ligados à cultura indígena, que explicam um pouco sobre a vida daqueles povos, mas que acabam também explicando um pouco sobre nós mesmos, uma vez que eles refletem ali algumas angústias humanas que ainda existem. Alguns mitos, eles são mitos de origem, eles tentam explicar a história do mundo, o surgimento do homem. O mais conhecido por nós brasileiros é o mito de Adão e Eva, que é um mito da cultura judaica. Porém, todos os povos possuem os seus mitos de origem, sendo eles muitas vezes os mais populares assim, ainda. Alguns dos mitos que nós conhecemos, eles também chegaram até nós por meio do cinema. Por exemplo, indústrias
fortes indústrias cinematográficas como a Marvel trouxeram para nós alguns mitos do passado. Claro, sempre adaptando-os, né? Um deles é o mito do Thor. Quem não foi ao cinema, quem não gostou, né, de assistir e acabou levando assim um pouquinho daquilo para sua memória e para o seu imaginário. Outros mitos, eles têm um forte valor simbólico na literatura, como por exemplo os mitos de Psique, aqueles presentes na Ilíada e na Odisseia, que tanto são trazidos para nós por séries, cinemas, ou como também trazidos para adaptações literárias. Crianças e adolescentes, de maneira geral, gostam muito de mitos. É o que comprovam algumas pesquisas que já foram feitas em sala de aula, quando em aulas de língua portuguesa foram trabalhados textos nessa temática, geralmente associados a músicas ou a filmes, e o retorno das crianças, tanto no sentido do interesse como da produção escrita ou participação oral, foi bastante positivo. Os livros didáticos geralmente trazem também alguns textos relacionados à temática e os acervos literários das escolas, apesar de bastante empobrecidos, infelizmente, principalmente no que se refere à escola pública, sempre que, mesmo em meio, né, a essas fragilidades, trazem alguns livros referentes à história dos mitos, esses livros fazem muito sucesso. Esse interesse das crianças por esse tipo de enredo está relacionado a muitos fatores, né? O fato dos mitos trabalharem com aventuras, a maior parte deles, né, tem como temática presente a aventura, ou seja, a personagem mítica, ela sempre tem algum obstáculo a vencer e ela tem de superar esse obstáculo muitas vezes por forças especiais, e isso é bastante atrativo para as crianças. Uma outra questão que pode explicar isso também é o fato de que os mitos são uma forma da gente entender a nossa função no mundo, ou seja, entendermos a nossa própria existência. E como crianças e adolescentes estão em processo de construção da própria identidade, de significação, os mitos podem ser uma ponte, uma forma deles entenderem melhor a si mesmos. Há alguns mitos que eles não são fruto exatamente da religião de origem antiga, como a dos gregos ou romanos, ou mesmo de origem africana. Alguns mitos eles foram criados pela modernidade e geralmente tiveram como ponte o texto literário. É o caso, por exemplo, do mito de Dom Quixote ou do mito de Fausto. Nós temos também alguns mitos espanhóis que são decorrentes da modernidade, como o mito de Dom Juan, ou também a famosa Carmen. O que podemos afirmar com certeza é que o nosso universo, o nosso imaginário, a nossa visão sobre as coisas decorre de uma certa relação que nós tivemos com muitos dos mitos que foram preservados, sejam eles da Idade Antiga, da cultura grego-romana ou de outras culturas. Sejam eles mitos mais modernos, que tiveram como ponte a construção popular oral ou mesmo a literatura. Desse modo, fica aqui então comprovado a necessidade de trabalharmos com os mitos na literatura infantil e juvenil e Espero que tenham gostado do vídeo e agradeço a participação de todos.